Um tribunal silencioso. O juiz olha fixamente para o réu, um jovem algemado. O rapaz levanta o rosto e diz, com lágrimas nos olhos: "O senhor devia me reconhecer. Eu sou o erro que o senhor mandou apagar." 15 anos antes, esse juiz ofereceu uma fortuna para apagar uma vida, sem imaginar que um dia ela estaria diante dele, pedindo justiça. Você acredita que o destino devolve tudo o que fazemos? Curta e comente: justiça ou perdão? Capítulo 1. O silêncio da vergonha. O sol da manhã filtrava pelas persianas do escritório do Dr. Ricardo Monteiro, criando listras douradas sobre sua mesa de mogno polida. O aroma forte do café expresso ainda pairava no ar, misturado ao cheiro de couro dos livros jurídicos que forravam as paredes até o teto. Ricardo ajustou o nó da gravata italiana, seus dedos percorrendo o tecido sedoso, enquanto observava pela janela os carros que serpenteavam pelas ruas movimentadas de São Paulo. Aos 42 anos, ele era considerado um dos juízes mais rigorosos e respeitados do Tribunal de Justiça. Sua reputação era impecável, construída sobre anos de decisões firmes e uma vida pessoal cuidadosamente controlada. O casamento com Margaret, filha de um desembargador aposentado, era mais uma aliança estratégica do que um romance apaixonado. Eles viviam em uma mansão nos Jardins, frequentavam os melhores eventos sociais e mantinham as aparências que sua posição exigia. A porta do escritório se abriu com um rangido suave. Clara Santos entrou, carregando uma pilha de processos, seus sapatos baixos fazendo um ruído discreto contra o piso de mármore. Ela tinha apenas 23 anos, cabelos castanhos presos em um coque simples e olhos verdes que brilhavam com uma inteligência natural. Seus lábios eram naturalmente rosados, e quando sorria, o que acontecia com frequência, pequenas covinhas apareciam em suas bochechas. Dr. Monteiro, os processos da tarde já estão organizados por ordem de prioridade, disse ela, sua voz melodiosa cortando o silêncio matinal. Ricardo levantou os olhos do documento que estava lendo. Há 6 meses, Clara havia começado como estagiária no Fórum, uma estudante de direito da faculdade particular, onde estudava à noite, trabalhando durante o dia para pagar as mensalidades. Ela morava em um apartamento minúsculo na Zona Leste, com a mãe doente, e Ricardo sabia que cada centavo que ganhava era precioso para ela. "Obrigado, Clara. Você tem uma dedicação admirável", ele disse, permitindo que seus olhos se demorassem um pouco mais no rosto dela. Nos últimos meses, algo havia mudado entre eles. Começou com conversas sobre casos jurídicos que se estendiam além do horário de trabalho. Clara tinha uma perspectiva fresca sobre a justiça, uma paixão genuína pela profissão que há muito tempo ele havia perdido na rotina dos gabinetes e das decisões políticas. Ela falava sobre direito como se fosse poesia, e isso despertava nele sensações que há anos permaneciam adormecidas. "Doutor, posso fazer uma pergunta?" Clara hesitou na porta, mordendo levemente o lábio inferior. "Ontem, no caso da senhora que perdeu a pensão alimentícia, o senhor pareceu muito tocado pela situação dela." Ricardo suspirou, lembrando-se da mulher de 50 anos que havia chorado em seu gabinete, explicando como perderia a casa se a pensão não fosse restabelecida. "Às vezes, Clara, a lei e a justiça não andam juntas. Fazemos o que podemos dentro do sistema, mas..." Ele fez uma pausa, passando a mão pelos cabelos grisalhos. "Às vezes me pergunto se realmente fazemos diferença." Clara se aproximou, seus olhos verdes fixos nos dele com uma intensidade que o fazia esquecer onde estava. "O senhor faz diferença, sim. Eu vejo como o senhor estuda cada caso, como se importa com as pessoas por trás dos números dos processos." A proximidade dela era inebriante. O perfume suave de flores silvestres que ela usava,
provavelmente comprado em alguma farmácia popular, de alguma forma o afetava mais do que os caros perfumes franceses que sua esposa colecionava. Clara representava algo puro e genuíno em sua vida ordenada e calculada. Foi numa tarde chuvosa de quinta-feira que tudo mudou. O escritório estava vazio, a chuva tamborilava contra as janelas, e Clara havia ficado para organizar um processo complexo que precisava ser entregue na manhã seguinte. Ricardo deveria ter ido embora, mas encontrou uma desculpa para ficar. "Está tarde. Você não precisa terminar isso hoje", ele disse, aproximando-se da mesa onde ela trabalhava concentrada. "Está tudo bem, doutor. Gosto de deixar tudo organizado", ela respondeu, levantando os olhos para ele. Por um momento, ficaram se olhando em silêncio. A tensão que vinha crescendo há meses finalmente explodiu. Ricardo inclinou-se e beijou-a, sentindo o gosto doce de seus lábios e o aroma de sua pele. Clara correspondeu, suas mãos pequenas se perdendo nos cabelos dele. O que aconteceu naquela tarde mudaria suas vidas para sempre. Nos meses seguintes, encontravam-se em segredo, em hotéis discretos, no apartamento dele quando Margarete viajava, sempre cuidadosos para manter as aparências. Clara nunca pediu nada, nunca falou sobre o futuro. Ela parecia contente apenas com aqueles momentos roubados, com a paixão que queimava entre eles como fogo selvagem. Até que, numa manhã de setembro, Clara chegou ao escritório com uma expressão diferente. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado, e suas mãos tremiam levemente quando colocou os documentos sobre a mesa. "Doutor Monteiro, preciso conversar com o senhor", disse ela, sua voz quase um sussurro. Ricardo sentiu um aperto no peito. Algo na postura dela, na forma como evitava seu olhar, o alertou de que algo estava terrivelmente errado. "O que foi, Clara? Você está pálida." Ela respirou fundo, fechou os olhos por um momento e então falou as palavras que fariam seu mundo desabar. "Estou grávida." O silêncio que se seguiu parecia eterno. Ricardo sentiu o sangue gelar em suas veias, sua mente imediatamente calculando as implicações devastadoras daquela revelação. Sua carreira, sua reputação, seu casamento, tudo estava em risco. "Tem certeza?" Foi tudo o que conseguiu dizer. "Fiz 3 exames diferentes, todos positivos." As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Clara. "Eu sei que isso complica tudo. Eu sei que..." "Clara, pare!" A voz de Ricardo saiu mais dura do que pretendia. Ele se levantou. Começou a andar de um lado para outro do escritório, sua mente trabalhando freneticamente. "Precisamos resolver isso, discretamente." "Resolver?" Clara o olhou como se ele fosse um estranho. "Do que o senhor está falando?" Ricardo parou na frente da janela, as costas voltadas para ela. Quando se virou, sua expressão estava completamente transformada. O homem apaixonado havia desaparecido, substituído pelo juiz frio e calculista que todos conheciam. "Isso acabaria com minha carreira, Clara. Você entende o que isso significa? Não posso permitir que um escândalo assim destrua tudo o que construí." "Escândalo?" Clara se levantou, sua voz tremendo de indignação. "Estamos falando de uma criança, Ricardo, do nosso filho." "Estamos falando de um erro", ele respondeu friamente, retirando o talão de cheques da gaveta. "Um erro que pode ser corrigido." Com movimentos precisos, ele escreveu um valor que fez Clara arregalar os olhos. 10 milhões de reais. "Isso deve ser suficiente para resolver o problema e garantir que você mantenha sigilo absoluto sobre nossa relação." Clara olhou para o cheque como se fosse uma serpente venenosa. Suas mãos tremiam quando ela finalmente falou. "Você quer comprar o direito de matar o próprio filho?" "Quero comprar meu silêncio", ele respondeu, estendendo o papel para ela. "Tome. Resolva isso discretamente e desapareça da minha vida." Por um momento, Clara ficou imóvel,
o choque estampado em seu rosto. Então, com um movimento brusco, ela rasgou o cheque em pedaços pequenos, deixando-os cair sobre o tapete persa como confete macabro. Guardarei cada palavra que o senhor disse hoje na memória, ela disse, sua voz adquirindo uma firmeza que Ricardo nunca havia ouvido antes. E quando esse bebê nascer, saberei exatamente que tipo de homem é o pai dele. Clara pegou sua bolsa, dirigiu-se à porta e, antes de sair, olhou para ele uma última vez. O senhor pode ter dinheiro, poder e posição, mas eu tenho algo que o senhor jamais terá: dignidade. A porta se fechou com um clique suave, deixando Ricardo sozinho em seu escritório luxuoso. O aroma do perfume de Clara ainda pairava no ar, misturado agora com o cheiro azedo de sua própria covardia. Ele sabia que havia acabado de tomar a decisão mais monstruosa de sua vida. E, de alguma forma, pressentia que um dia essa decisão voltaria para assombrá-lo de maneiras que nem sequer conseguia imaginar. Clara desceu as escadas do fórum com passos lentos e pesados, cada degrau ecoando como um martelo batendo em seu peito. O sol do meio-dia estava implacável, fazendo o asfalto irradiar ondas de calor que distorciam sua visão já embaçada pelas lágrimas. Suas pernas tremiam tanto que ela precisou se apoiar no corrimão de ferro quente, sentindo o metal queimar sua palma úmida de suor. A rua estava barulhenta com o trânsito intenso, buzinas estridentes se misturando com o ruído dos motores. Mas para Clara, tudo parecia abafado, como se estivesse debaixo d'água. O cheiro de escapamento dos carros se misturava com o aroma doce dos pastéis sendo fritos na barraca da esquina, criando uma combinação nauseante que fez seu estômago revirar. Ela caminhou até o ponto de ônibus, suas pernas bambas mal conseguindo sustentá-la. A parada estava lotada de pessoas que voltavam do almoço, operários com camisetas suadas, secretárias checando os celulares, vendedores ambulantes oferecendo água gelada com vozes roucas. Clara se encostou no poste, sentindo a textura áspera do metal contra suas costas, e fechou os olhos tentando processar o que havia acontecido. 10 milhões para matar meu filho, sussurrou para si mesma, as palavras saindo como uma oração amarga. Uma senhora idosa ao seu lado a olhou com preocupação. Está se sentindo bem, filha? Você está muito pálida. Clara abriu os olhos e forçou um sorriso que não chegou nem perto de seus olhos vermelhos. Estou bem, obrigada. Mas não estava. Quando o ônibus chegou, lotado como sempre, Clara mal conseguiu subir os degraus altos. O cheiro de suor misturado com perfumes baratos e o balanço do veículo nas ruas esburacadas fizeram a náusea aumentar. Ela se segurou firme na barra de ferro, sentindo suas mãos escorregarem no metal suado, e tentou respirar pelo nariz para não vomitar ali mesmo. A viagem até sua casa na Zona Leste durou 40 minutos que pareceram eternos. Quando finalmente desceu do ônibus, suas pernas estavam dormentes e sua cabeça latejava, como se alguém estivesse martelando dentro do crânio. Caminhou pelas ruas familiares do bairro, as casas pequenas com muros descascados, os cachelos que latiam atrás dos portões, as crianças brincando de futebol na rua com uma bola de meia. O prédio onde morava com a mãe era um conjunto habitacional antigo, com apenas 4 andares e sem elevador. Clara subiu os 3 lances de escada, segurando-se no corrimão enferrujado, parando a cada andar para recuperar o fôlego. O corredor cheirava a produtos de limpeza barata, misturados com o aroma de feijão que alguém estava cozinhando. Quando abriu a porta do apartamento, foi recebida pelo cheiro familiar de remédios e pela voz fraca da mãe vinda do quarto. Clara, é você, filha? Sou eu, mãe, Clara respondeu tentando controlar a voz. Dona Lúcia estava deitada na cama como sempre nos últimos meses. O diabetes havia piorado muito,
e ela mal conseguia se levantar sem ajuda. Seus cabelos grisalhos estavam espalhados no travesseiro amarelado e seus olhos, que um dia foram verdes e brilhantes como os de Clara, agora pareciam cansados e opacos. Como foi o trabalho hoje? Você está atrasada. Clara se sentou na beirada da cama. Pegou a mão fina e gelada da mãe entre as suas. A pele de Dona Lúcia estava seca como papel, com manchas escuras da idade, e Clara podia sentir os ossos frágeis por baixo. Mãe, preciso te contar uma coisa importante. Dona Lúcia tentou se sentar na cama, apoiando-se nos travesseiros gastos. O que foi, filha? Você está com uma cara estranha. Clara respirou fundo, sentindo o aroma familiar do quarto. Talco, remédios e o perfume suave de rosas que a mãe ainda usava mesmo estando doente. Estou grávida, mãe. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo barulho da televisão do vizinho e pelo som distante de uma música alta vinda da rua. Dona Lúcia olhou fixamente para a filha, processando a informação. E o pai? As lágrimas voltaram aos olhos de Clara, quentes e salgadas escorrendo pelo rosto. Ele não quer saber do bebê. Ofereceu dinheiro para eu abortar. Que tipo de homem faz isso? A voz de Dona Lúcia saiu mais forte do que Clara esperava, carregada de indignação. Um homem poderoso, mãe. Um juiz, casado. Dona Lúcia suspirou profundamente, suas mãos trêmulas acariciando os cabelos da filha. Minha menina, você sempre foi tão inteligente, tão determinada. Como foi se meter com um homem casado? Eu me apaixonei, mãe. De verdade, pensei que ele sentiu o mesmo. E agora, o que você vai fazer? Clara se levantou, caminhou até a janela pequena do quarto e olhou para a rua movimentada lá embaixo. Crianças corriam entre os carros estacionados, suas vozes agudas ecoando pela tarde quente. Uma delas, um menino de mais ou menos 5 anos, tropeçou e machucou o joelho. Imediatamente uma mulher, provavelmente a mãe, correu para socorrê-lo, pegou-o no colo e o consolou com beijinhos e palavras doces. Vou ter esse bebê, mãe, sozinha se for preciso. Com que dinheiro, Clara? Você mal consegue pagar nossas contas trabalhando o dia todo. Como vai sustentar uma criança? Era uma pergunta justa e devastadora. O salário de estagiária de Clara mal cobria o aluguel, os remédios da mãe e a comida básica. Elas viviam no limite, contando cada centavo, comprando apenas o essencial no supermercado. Vou dar um jeito, vou procurar outro emprego, vou trabalhar mais. E a faculdade? Clara havia sonhado a vida toda em se formar em direito. Estudava à noite há 3 anos, sacrificando sono e lazer para realizar esse sonho. Mas agora, a faculdade pode esperar. Naquela noite, Clara ficou acordada até tarde, deitada na cama pequena que dividia com a mãe no único quarto do apartamento. Dona Lúcia dormia ao seu lado, sua respiração pesada ecoando no silêncio. Clara colocou a mão sobre a barriga, ainda lisa, tentando imaginar a vida que crescia ali dentro. Se ele me chamou de erro, sussurrou para o bebê que ainda não podia ouvi-la. Eu vou provar que você é o acerto mais lindo da minha vida. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Clara acordava todas as manhãs com náuseas violentas que a faziam correr para o banheiro minúsculo, vomitando até não sobrar nada no estômago. O cheiro de qualquer comida a deixava nauseada, café, ovos, até mesmo o pão, que sempre havia sido seu café da manhã favorito. Encontrar trabalho grávida foi quase impossível. Ela bateu na porta de escritórios pequenos, lojas, restaurantes, sempre escondendo a gravidez o máximo que podia. Finalmente, conseguiu um emprego como balconista em uma farmácia do bairro, ganhando pouco mais que um salário mínimo. O dono da farmácia, seu Antônio, era um homem bondoso de 60 anos que percebeu a situação dela rapidamente. Você está grávida, não é? Perguntou ele depois de uma semana, quando Clara teve que sair correndo para vomitar no banheiro dos funcionários.
Clara ficou pálida, achando que seria demitida imediatamente. Senhor Antônio, eu posso explicar? Não precisa explicar nada, menina. Minha filha passou pela mesma situação há 10 anos. Sei como é difícil. Ele fez uma pausa, organizando os remédios na prateleira. Pode ficar tranquila, seu emprego está garantido. A barriga começou a crescer no 5º mês. Clara usava blusas largas para disfarçar, mas logo ficou impossível esconder. As pessoas no bairro começaram a falar. Sussurros atrás de portas, olhares de reprovação no supermercado, comentários maldosos na parada de ônibus. Solteira e grávida. Que vergonha, murmurou uma vizinha quando Clara passou por ela na escada do prédio. A mãe doente e ela ainda vai dar trabalho com uma criança, disse outra. Mas Clara aprendeu a levantar a cabeça e ignorar. Comprou livros usados sobre gravidez e passou as noites lendo sobre desenvolvimento do bebê, preparação para o parto, amamentação. Cada página era uma descoberta maravilhosa que a fazia esquecer momentaneamente das dificuldades. No 7º mês, Dona Lúcia piorou. Uma madrugada, Clara acordou com os gemidos da mãe. Ela estava com febre alta e respiração ofegante. Mãe, me escuta! Clara chamou o SAMU e elas passaram a noite toda na emergência do hospital público. O corredor estava lotado de pessoas esperando atendimento. Idosos em macas improvisadas, crianças chorando, o cheiro forte de desinfetante misturado com suor e desespero. Senhora Lúcia Santos, chamou uma enfermeira cansada depois de 4 horas de espera. O médico, um jovem residente com olheiras profundas, examinou Dona Lúcia rapidamente. O diabetes está descompensado. Ela precisa ficar internada por alguns dias. Foram 3 dias de angústia. Clara dormiu na cadeira de plástico ao lado da cama da mãe. Sua barriga já grande, tornando qualquer posição desconfortável. As refeições do hospital eram insossas. Sopa aguada, pão duro, suco artificial, mas ela comia tudo pensando no bebê. No 3º dia, Dona Lúcia melhorou o suficiente para receber alta. Sua mãe precisa de cuidados constantes, disse o médico a Clara. A medicação deve ser tomada rigorosamente nos horários e ela não pode fazer esforços. Clara balançou a cabeça, calculando mentalmente como faria para trabalhar, cuidar da mãe e se preparar para a chegada do bebê. No 8º mês, as contrações falsas começaram. Clara estava organizando as prateleiras da farmácia quando sentiu uma dor forte na barriga que a fez se dobrar. "Socorro!" gritou, segurando-se no balcão. Seu Antônio a levou correndo para o hospital. No caminho, ele segurou sua mão enquanto ela respirava profundamente, tentando controlar a dor. Vai ficar tudo bem, menina. Vai ver que é só um susto. Era mesmo um alarme falso, mas o médico foi claro. Clara precisava descansar mais. Você está estressada demais. Isso pode provocar um parto prematuro. Mas como descansar quando havia contas para pagar, remédios para comprar, uma mãe doente para cuidar? Uma manhã, bem cedo, Clara estava preparando o café quando sentiu a primeira contração real. Diferente das outras, esta começou nas costas e irradiou para a frente como uma onda poderosa. Ela olhou para o relógio, 5:30 da manhã. "Mãe", chamou suavemente. "Acho que chegou a hora." As próximas 8 horas foram as mais longas e intensas da vida de Clara. No hospital público, ela dividiu o quarto com outras 3 mulheres em trabalho de parto. Os gemidos e gritos ecoavam pelas paredes descascadas, misturados com os gritos de bebês recém-nascidos e as vozes das enfermeiras dando instruções. "Respira fundo e faz força", comandava a parteira, uma mulher experiente de 50 anos, com mãos calejadas, mas gentis. Clara segurou firme nas grades da cama, suor escorrendo por todo o rosto, cabelos grudados na testa. A dor era insuportável, como se estivesse sendo partida ao meio,
mas a cada contração ela pensava no rostinho que logo conheceria. Já está coroando. Mais uma força. E então, às 2h15 da tarde de uma quarta-feira ensolarada, Lucas nasceu. Pequeno, arroxeado, coberto de vernix, mas com um choro forte e vigoroso que ecoou pela sala de parto. É um menino lindo, anunciou a parteira, colocando o bebê sobre o peito de Clara. Clara olhou para o filho e sentiu seu coração explodir de amor. Lucas abriu os olhinhos, verdes como os dela, e pareceu fitá-la diretamente na alma. Seus dedinhos minúsculos se fecharam ao redor do dedo de Clara com uma força surpreendente. "Oi, meu amor", sussurrou ela, lágrimas de felicidade escorrendo pelo rosto. "Finalmente você chegou." Naquele momento, segurando seu filho nos braços, Clara esqueceu de todas as dificuldades, de todos os olhares de julgamento, de toda a dor que havia passado. Lucas era perfeito e era dela. E ela faria qualquer coisa para protegê-lo e amá-lo pelo resto da vida. Os anos passaram como páginas sendo viradas rapidamente, cada uma marcada por pequenas vitórias, conquistadas com muito sacrifício. Lucas cresceu em meio ao aroma constante de remédios da farmácia onde Clara trabalhava, brincando entre as prateleiras com caixinhas coloridas enquanto ela atendia os clientes. O menino tinha os mesmos olhos verdes da mãe, mas seu temperamento era diferente. Calmo, observador, com uma inteligência que brilhava em cada pergunta curiosa que fazia. Aos 5 anos, Lucas já sabia ler melhor que muitas crianças mais velhas. Sentava-se no chão da farmácia, com livros emprestados da biblioteca municipal, pronunciando as palavras em voz baixa, enquanto passava os dedinhos pelas linhas. Seu Antônio havia se afeiçoado ao menino e sempre guardava as revistas em quadrinhos que os fornecedores deixavam, criando uma pequena biblioteca improvisada para ele. "Mãe, por que aquele homem está triste?" Lucas perguntou certa tarde, apontando para um cliente que acabara de sair da farmácia com uma receita de antidepressivos. Clara parou de organizar os medicamentos e se abaixou na altura do filho, seus joelhos estalando após horas em pé. "Às vezes, as pessoas ficam doentes por dentro, amor. Não no corpo, mas no coração e na mente. E os remédios curam isso? Ajudam. Mas o que mais cura é ter pessoas que se importam com a gente." Lucas assentiu seriamente, como se estivesse gravando aquela informação em algum lugar importante de sua memória. Quando completou 7 anos, Clara conseguiu matriculá-lo em uma escola pública próxima. Todas as manhãs, ela o acompanhava até o portão antes de ir trabalhar, observando-o entrar no pátio com a mochila quase do tamanho dele, sempre cumprimentando educadamente a diretora e os professores. As primeiras reuniões escolares foram revelações. A professora Dona Carmen, uma senhora de cabelos brancos e óculos grossos, puxou Clara para uma conversa particular. "Seu filho é excepcional, Clara. Ele não apenas aprende rápido, mas questiona tudo. Ontem perguntou por que as leis existem e se elas são sempre justas." Clara sentiu um aperto no peito, orgulho misturado com uma pontada de dor. Lucas havia herdado mais do que ela imaginava. "Ele sempre fez perguntas difíceis", Clara respondeu, ajeitando a alça da bolsa gasta. "Você já pensou em colocá-lo em uma escola particular? Com o potencial dele, não tenho condições, mas aqui ele está bem, não está?" Dona Carmen sorriu com carinho. "Está ótimo, e eu vou cuidar para que ele seja estimulado adequadamente." Os anos do ensino fundamental passaram com Lucas sempre entre os melhores alunos, participando de Olimpíadas de Matemática, concursos de redação, feiras de ciências. Clara comparecia a todos os eventos, mesmo que isso significasse perder algumas horas de trabalho. Sentava-se nas cadeiras de plástico dos auditórios escolares, observando o filho apresentar seus projetos com a seriedade de um adulto. Em casa, após colocar Lucas para dormir, Clara retomou os estudos.
comprava livros jurídicos usados no sebo da esquina e estudava à luz da lâmpada fraca da cozinha, enquanto Dona Lúcia, que havia se mantido estável nos últimos anos, dormia no quarto. O sonho de se formar em direito nunca havia morrido completamente, apenas hibernado. "Por que você estuda essas coisas, mãe?" Lucas perguntou uma noite, encontrando-a debruçada sobre um código civil rabiscado de anotações. "Porque quero ser advogada um dia." "Para ajudar as pessoas?" "Sim, para ajudar as pessoas que precisam de justiça." Lucas se sentou ao lado dela, seus pés pequenos balançando na cadeira alta. "Eu também quero ajudar as pessoas. Posso estudar com você?" E assim começaram as noites de estudo compartilhadas. Clara explicava conceitos jurídicos básicos para Lucas, que absorvia tudo com uma facilidade impressionante. Ele fazia perguntas que ela às vezes não sabia responder, o que a obrigava a pesquisar mais, aprender mais. Aos 12 anos, Lucas era um menino alto para a idade, com cabelos castanhos sempre bem penteados e um olhar direto que intimidava até mesmo adultos. Havia desenvolvido um senso de justiça muito aguçado, sempre defendendo colegas que sofriam bullying, questionando regras que considerava injustas. Foi nessa época que ele começou a fazer perguntas sobre o pai. "Mãe, por que você nunca fala sobre meu pai?" A pergunta veio durante o jantar, enquanto comiam arroz com ovo, o que havia na geladeira depois de pagar as contas do mês. Clara quase engasgou com a comida. "O que te fez pensar nisso agora? Na escola tem um projeto sobre árvore genealógica. Todos os colegas estão pesquisando sobre os pais e avós. Eu só tenho você e a vovó Lúcia." Clara colocou o garfo na mesa, suas mãos tremendo levemente. "Seu pai não faz parte da nossa vida, Lucas. Somos só nós três e está tudo bem assim." "Mas por quê? Ele morreu? Se foi embora? Vocês brigaram?" A curiosidade genuína nos olhos verdes do filho partiu o coração de Clara. Como explicar a um menino de 12 anos que ele havia sido rejeitado antes mesmo de nascer? "Às vezes, filho, as pessoas fazem escolhas que magoam outras pessoas. Seu pai fez uma escolha muito tempo atrás, e por isso ele não está aqui." "E se eu quiser conhecê-lo quando crescer?" Clara respirou fundo, escolhendo as palavras cuidadosamente. "Quando você for adulto, poderá tomar suas próprias decisões. Mas lembra sempre, você é amado, você é desejado, você é o melhor presente que a vida me deu." Lucas assentiu, parecendo satisfeito com a resposta por enquanto. Aos 15 anos, Lucas havia se tornado um jovem impressionante. Alto, com ombros largos, uma voz que estava mudando e uma presença que comandava respeito. Na escola, era líder do grêmio estudantil, sempre organizando campanhas de arrecadação para famílias carentes, protestos pacíficos contra a merenda de má qualidade, debates sobre direitos humanos. Em casa, ajudava Clara com tudo. Carregava as compras pesadas, cuidava da vovó Lúcia quando ela tinha crises, até mesmo cozinhava quando Clara chegava exausta do trabalho. "Você não deveria ter que cuidar de tanta coisa", Clara disse uma noite, observando-o preparar um chá para Dona Lúcia. "Somos uma família, mãe. Família cuida um do outro." Foi numa sexta-feira de junho que tudo mudou. Lucas havia saído com amigos para um evento na escola, uma apresentação cultural que se estenderia até mais tarde. Clara estava terminando o expediente na farmácia quando seu celular tocou. O número era desconhecido. "Alô? Senhora Clara Santos? Sou o delegado Martins, da Delegacia do Centro. Preciso que a senhora venha aqui urgente. Seu filho está detido." O mundo girou. Clara se segurou no balcão, sentindo as pernas ficarem bambas. "Como assim detido? O que aconteceu?" "Houve uma operação antidrogas numa festa. Vários jovens foram trazidos para averiguação. Seu filho está entre eles."
Clara desligou o telefone com mãos trêmulas. Seu Antônio, que havia escutado a conversa, imediatamente se ofereceu para levá-la até a delegacia. A viagem foi um borrão de semáforos vermelhos e ruas mal iluminadas. Clara não conseguia parar de tremer, imaginando Lucas assustado, sozinho, talvez até machucado. A delegacia cheirava a café velho e suor. Havia jovens espalhados pelos corredores, alguns chorando, outros revoltados, pais desesperados exigindo explicações. Delegado Martins, sou Clara Santos, mãe do Lucas. O delegado era um homem de meia idade com bigode grisalho e expressão cansada. Seu filho estava no local errado, na hora errada. A operação encontrou drogas na festa e todos os presentes foram trazidos para depoimento. Mas Lucas não usa drogas, ele nem bebe refrigerante. Senhora, vou ser franco. Seu filho tem uma postura muito madura para a idade. Os outros meninos o respeitam, alguns até o consideram líder. Isso levanta suspeitas. Clara sentiu uma fúria crescer em seu peito. Suspeitas de quê? De ser inteligente? De ter caráter? Calma, senhora. Estamos só seguindo o procedimento. 2 horas depois, Clara finalmente pôde ver Lucas. Ele estava numa sala pequena com outros 6 adolescentes, todos parecendo assustados e perdidos. Quando viu a mãe, Lucas se levantou imediatamente. Mãe, eu juro que não fiz nada de errado. Eu nem sabia que tinha droga na festa. Clara abraçou o filho, sentindo que ele tremia levemente. Eu sei, amor. Eu sei. O delegado explicou que todos seriam liberados, mas teriam que comparecer ao fórum para uma audiência preliminar. O juiz responsável analisaria cada caso individualmente. Qual é o nome do juiz? Clara perguntou, uma intuição estranha a incomodando. O delegado consultou os papéis. Doutor Ricardo Monteiro. Clara sentiu o sangue gelar nas veias. Depois de 15 anos, o destino havia decidido que era a hora do confronto que ela sempre soube que chegaria. A manhã da audiência amanheceu cinzenta, com nuvens pesadas ameaçando chuva sobre São Paulo. Clara acordou antes do alarme, o estômago revirado pela ansiedade que a havia mantido acordada a maior parte da noite. Ao seu lado, Lucas dormia profundamente, mas até durante o sono, seu rosto mostrava sinais de preocupação. Uma ruga leve entre as sobrancelhas, lábios contraídos. Clara se levantou devagar para não acordá-lo e foi até a cozinha preparar café. Suas mãos tremiam enquanto media o pó. O aroma familiar se espalhando pela casa pequena. Pela janela, observou o movimento matinal do bairro. Vizinhos saindo para trabalhar, crianças indo para a escola, cachorros latindo nos quintais. Bom dia, mãe. Lucas apareceu na cozinha já vestido com a melhor roupa que tinha. Uma calça social preta um pouco larga e uma camisa branca que Clara havia passado na noite anterior com cuidado especial. Bom dia, amor. Conseguiu dormir? Mais ou menos. Ele se serviu de café, suas mãos grandes e ainda adolescentes, segurando a caneca com cuidado. Mãe, você está estranha desde ontem. É só por causa da audiência? Clara evitou o olhar direto do filho. Como explicar que em algumas horas ele estaria face a face com o próprio pai, sem saber? Como contar que o juiz que decidiria seu destino era o mesmo homem que havia tentado comprar sua morte antes mesmo dele nascer? É uma situação delicada, Lucas. Qualquer mãe ficaria preocupada. Eles tomaram café em silêncio relativo, apenas o ruído distante do trânsito preenchendo a cozinha. Clara observava o filho, tentando gravar cada detalhe daquele momento. A forma como ele cortava o pão, a concentração com que lia as notícias no celular usado que ela havia conseguido comprar para ele no aniversário. Às 8 da manhã, pegaram o ônibus para o centro da cidade. A viagem foi longa e cheia de paradas, o veículo lotado com trabalhadores, estudantes, vendedores ambulantes. Clara e Lucas conseguiram sentar juntos no fundo,
e ela notou como o filho observava atentamente as pessoas ao redor. Um homem lendo jornal, uma mulher conversando ao telefone sobre problemas familiares, um garoto da idade dele ouvindo música com fones baratos. Você está observando as pessoas, Clara comentou. Gosto de tentar entender as histórias delas. E aquela senhora ali, por exemplo, pela forma como segura a bolsa e olha pela janela, aposto que está indo resolver algum problema importante. A percepção aguçada do filho sempre impressionava Clara. Lucas havia desenvolvido uma capacidade de ler pessoas e situações que era ao mesmo tempo admirável e preocupante. O Fórum da Barra Funda era um prédio imponente de concreto e vidro, com escadarias largas que faziam qualquer pessoa se sentir pequena diante da magnitude da justiça. Clara subiu os degraus ao lado de Lucas, sentindo cada passo como um peso extra em seus ombros. O saguão estava movimentado, advogados de terno carregando pastas, familiares ansiosos aguardando notícias, funcionários circulando com pilhas de processos. O cheiro era uma mistura de papel, café e o perfume pesado que algumas pessoas usavam demais. Segunda Vara Criminal. Audiência do juiz Ricardo Monteiro. Clara disse ao funcionário da recepção, sua voz saindo mais fraca que pretendia. Terceiro andar, sala 304. A audiência começa às 9 horas. Eles subiram de elevador, Clara observando os números acenderem um por um. Segundo, terceiro andar. Quando as portas se abriram, ela sentiu como se estivesse entrando em uma máquina do tempo, voltando 15 anos para os corredores que conhecia tão bem. A sala de espera estava cheia de jovens e seus responsáveis, todos os adolescentes que haviam sido detidos na mesma operação. Alguns choravam baixinho, outros pareciam revoltados, a maioria demonstrava apenas medo e confusão. Lucas se sentou ao lado da mãe, suas pernas longas mal cabendo no espaço pequeno entre as cadeiras. Mãe, você já esteve aqui antes? A pergunta atingiu Clara como um soco. Por quê? Você parece conhecer o lugar e está muito nervosa, mais do que deveria estar para uma audiência simples. Antes que Clara pudesse responder, a porta da sala de audiências se abriu. Um oficial de justiça, homem baixo de uniforme azul marinho, chamou. Audiência do processo 2024-03.77894. Os seguintes menores e seus responsáveis devem entrar. João Silva, Pedro Santos, Lucas Santos. O coração de Clara disparou. Era a hora. A sala de audiências era exatamente como ela lembrava. Madeira escura nas paredes, uma mesa alta onde ficava o juiz, bancos de madeira para as partes. O cheiro era de cera de móveis misturado com o aroma abafado de documentos antigos. Lucas entrou com postura ereta, observando tudo ao redor com curiosidade respeitosa. Clara o seguiu, suas pernas bambas mal conseguindo sustentá-la. E então, a porta lateral se abriu. Ricardo Monteiro entrou na sala com a mesma postura imponente de sempre. 15 anos haviam passado. Seus cabelos estavam mais grisalhos. Algumas rugas marcavam os cantos dos olhos. Uma leve barriga denunciava os anos de vida sedentária. Mas a presença ainda era a mesma. Aquela aura de autoridade que fazia todos se calarem automaticamente. Ele se sentou em sua cadeira, ajeitou os papéis na mesa e ergueu os olhos para examinar os presentes. Seu olhar percorreu os jovens detidos, analisando cada rosto com a frieza profissional que Clara conhecia bem, até parar em Lucas. Clara viu o momento exato em que Ricardo reconheceu as próprias feições no rosto do filho. Os olhos do juiz se arregalaram quase imperceptivelmente. Sua mão parou no meio do gesto de folhear os documentos. Por alguns segundos que pareceram eternos, pai e filho se olharam sem saber. Lucas notou a atenção especial que estava recebendo e manteve o olhar firme, sem se intimidar. A justiça é igual para todos, não é, meritíssimo? Lucas disse, sua voz saindo clara e forte pela sala silenciosa. Ricardo piscou várias vezes,
como se tentasse processar o que estava vendo e ouvindo. Clara observou a luta interna que acontecia no rosto do ex-amante. Choque, reconhecimento, talvez até uma pontada de orgulho pelo porte do rapaz. Sim, sim, claro, Ricardo gaguejou, algo que Clara nunca havia visto acontecer com um homem sempre controlado. A audiência prosseguiu com os procedimentos normais. Ricardo chamou cada jovem individualmente para depor, mas Clara notou que suas mãos tremiam levemente quando segurava os papéis, e ele evitava olhar diretamente para Lucas. Quando chegou a vez do filho, Ricardo teve que fazer um esforço visível para manter a voz firme. Lucas Santos, 15 anos, estudante do 2º ano do ensino médio. Sim, senhor. Você estava presente na festa onde foram encontradas substâncias ilícitas? Estava, meritíssimo, mas não sabia da presença de drogas e não tenho qualquer envolvimento com esse tipo de atividade. A voz de Lucas era calma, respeitosa, mas sem subserviência. Clara sentiu um orgulho imenso misturado com terror pelo que poderia acontecer. E o que fazia na festa? Era um evento cultural da escola. Fui com colegas para assistir às apresentações de teatro e música. Ricardo fez algumas anotações, suas mãos agora visivelmente trêmulas. Pode voltar ao seu lugar. Durante todo o restante da audiência, Clara observou Ricardo lutando para manter a compostura. Ele decidiu adiar as decisões para uma segunda audiência, alegando necessidade de análise mais detalhada dos casos. Quando a sessão foi encerrada, as famílias começaram a sair da sala. Clara pegou Lucas pelo braço, tentando sair rapidamente, mas a voz de Ricardo a deteve. Senhora Clara Santos, preciso falar com a senhora, em particular. Lucas olhou da mãe para o juiz, percebendo uma tensão que não conseguia compreender. Pode ir me esperando lá fora, filho. Tem certeza, mãe? Tenho. São só alguns esclarecimentos sobre o processo. Quando ficaram sozinhos na sala, Ricardo se levantou da cadeira, suas pernas visivelmente instáveis. Caminhou até ficar próximo a Clara, mas mantendo uma distância respeitosa. Clara. Sua voz saiu rouca, carregada de emoção. É ele, não é? Clara levantou o queixo, enfrentando o olhar do homem que havia tentado destruir a vida do próprio filho antes mesmo dele nascer. É o filho que você quis apagar. Ricardo passou a mão pelos cabelos grisalhos, um gesto que Clara lembrava bem dos tempos em que eram amantes. Ele é impressionante. Sim, cresceu sem pai, mas cresceu com dignidade. Clara, eu preciso te dizer, todos esses anos eu pensei. Pensou o quê? Que eu tinha abortado como você mandou? Que tinha pegado seus 10 milhões sujos? Pensei que talvez você tivesse me procurado se precisasse de ajuda. Clara deu uma risada amarga. Procurar ajuda do homem que me chamou de erro? Do homem que quis comprar a morte do próprio filho? Ricardo abaixou a cabeça, a culpa finalmente pesando sobre seus ombros depois de tantos anos. Eu estava errado, completamente errado. E agora? O que vai fazer com meu filho? Nosso filho, Ricardo corrigiu baixinho. Meu filho, Clara enfatizou. Você perdeu qualquer direito sobre ele no dia em que estendeu aquele cheque. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de 15 anos de mágoa, arrependimento e consequências. A audiência, as decisões sobre os casos serão justas, Ricardo disse, baseadas apenas nos fatos e na lei. Clara o estudou por um momento, tentando decifrar se havia sinceridade em suas palavras. Espero que sim, porque se você usar sua posição para prejudicar meu filho por causa do nosso passado, jamais faria isso. Clara assentiu e se dirigiu à porta. Antes de sair, virou-se uma última vez. Ele não sabe quem você é,
E vai continuar não sabendo. Não quero que ele carregue o peso de ter sido rejeitado pelo próprio pai. E saiu, deixando Ricardo sozinho na sala silenciosa, face a face com as consequências de suas escolhas. O estacionamento do fórum estava quase vazio na hora do almoço. O sol havia finalmente furado as nuvens cinzentas da manhã, criando reflexos dourados no asfalto ainda úmido da garoa matinal. Clara caminhava rapidamente em direção ao ponto de ônibus, seus saltos baixos ecoando contra o concreto quando ouviu passos apressados atrás de si. Clara, espera! Ela se virou e viu Ricardo correndo, a toga preta esvoaçando atrás dele como as asas de um corvo. Havia tirado a gravata e seu rosto estava vermelho pelo esforço e pela emoção. Quando a alcançou, ele estava ofegante, as mãos apoiadas nos joelhos tentando recuperar o fôlego. Precisamos conversar. Não temos nada para conversar, Clara respondeu, continuando a andar. Por favor. A voz dele saiu quebrada, quase um sussurro. Só 5 minutos. Algo no tom desesperado de Ricardo fez Clara parar. Ela o olhou, realmente o olhou, pela primeira vez em 15 anos. O homem diante dela estava diferente do juiz poderoso e frio que ela conhecera. Havia rugas de preocupação ao redor de seus olhos, uma curvatura nos ombros que denunciava o peso de anos de decisões difíceis. 5 minutos, ela concedeu, cruzando os braços sobre o peito. Ricardo respirou fundo, passando as mãos trêmulas pelos cabelos grisalhos. Durante todos esses anos, Clara, não passou um único dia sem que eu pensasse naquela tarde, no que eu disse para você, no cheque que escrevi. Eu era um covarde, um homem pequeno e egoísta que só pensava em proteger sua própria imagem. Clara soltou uma risada amarga. Era? Você acha que mudou alguma coisa? Mudou, sim. Você não imagina como mudou. O vento frio da tarde balançou os cabelos de Clara, trazendo o cheiro de chuva que ainda ameaçava cair. Ao redor deles, o movimento do centro da cidade continuava. Carros buzinando, pessoas caminhando apressadas, vendedores ambulantes oferecendo seus produtos. 3 anos depois que você saiu do meu escritório, Ricardo continuou, comecei a ter pesadelos. Sonhava com uma criança que corria atrás de mim gritando pai, e eu fugia como um covarde. Que tocante! Clara ironizou, mas sua voz tremia levemente. Meu casamento com Margaret acabou 5 anos atrás. Ela descobriu sobre nós, não sobre o bebê, mas sobre o caso. Disse que eu era um homem vazio, incapaz de amar qualquer coisa além do próprio ego. Clara permaneceu em silêncio, observando um grupo de pombos disputando migalhas de pão no chão. Ela estava certa. Eu perdi tudo que tinha de humano em mim por causa do orgulho e da ambição. Mas hoje, vendo aquele rapaz, vendo nosso filho... Meu filho, Clara o corrigiu duramente. Vendo ele, Clara, eu entendi o que realmente perdi. Não foi só uma criança que eu rejeitei. Foi a chance de me tornar uma pessoa melhor. As palavras dele pairaram no ar como fumaça, densas e carregadas de arrependimento. Clara sentiu uma pontada no peito, mas lutou para manter a frieza. E o que você quer de mim agora? Perdão? Absolvição? Não, não mereço nenhum dos dois. Ricardo se virou para ela, seus olhos escuros brilhando com lágrimas contidas. Quero apenas que você saiba que eu reconheço meu erro e que se algum dia, de alguma forma, eu puder fazer algo para compensar. Compensar? Clara deu um passo em direção a ele, seus olhos verdes faiscando de raiva. Como você compensa 15 anos de madrugadas acordada com febre de criança? Como compensa as humilhações que passei na rua, no hospital, no trabalho? Como compensa ter criado um filho sozinha, com fome, com medo, sem nunca ter uma palavra de carinho ou apoio? Cada palavra de Clara era como uma facada, e Ricardo recebeu todas, sem desviar o olhar. Não posso compensar, sei disso.
Então, o que você quer realmente? Ricardo fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo coragem para falar. Quero conhecê-lo, quero saber como ele é, do que gosta, quais são seus sonhos. Ele sonha em ser advogado, Clara disse suavemente, quase sem perceber que havia respondido. Como você, como eu queria ser. Tive que abandonar a faculdade para criá-lo. A culpa atravessou o rosto de Ricardo como um raio. Clara, eu posso ajudar agora. Financeiramente, quero dizer. Você pode voltar a estudar, ele pode ter as melhores oportunidades. Com seu dinheiro? Clara riu alto, um som sem alegria. Ainda não entendeu nada, não é? Não é sobre dinheiro, Ricardo, nunca foi. Então, sobre o que é? Clara olhou para ele com uma mistura de pena e desprezo. É sobre o fato de que quando eu mais precisei de você, quando estava grávida, sozinha e com medo, você me ofereceu dinheiro para matar nosso filho. É sobre o fato de que você escolheu sua reputação sobre a vida de uma criança inocente. Eu estava errado. Estar errado é esquecer de comprar leite. Estar errado é chegar atrasado. O que você fez foi monstruoso. As palavras de Clara ecoaram pelo estacionamento vazio e por um momento apenas o som do vento entre os prédios preencheu o silêncio. Você quer saber sobre seu filho? Clara continuou, sua voz agora mais baixa, mas ainda cortante. Ele é tudo o que você não é. Ele é corajoso, honesto, protetor. Quando tinha 8 anos e um menino maior estava batendo em um colega menor no pátio da escola, Lucas se colocou no meio e levou uma surra para proteger o garoto. Chegou em casa com o olho roxo, mas sorrindo porque havia feito a coisa certa. Ricardo escutava cada palavra como se fosse um tesouro. Quando tinha 10 anos, encontrou uma carteira na rua com dinheiro dentro. Podia ter ficado com o dinheiro. Deus sabe como precisávamos. Mas insistiu em levar para a polícia até encontrarem o dono. Disse que dinheiro que não é nosso não traz felicidade. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Ricardo. Ele trabalha aos fins de semana para ajudar com as despesas de casa. Cuida da minha mãe quando ela tem crises. Estuda até tarde porque sabe que a educação é a única chance que tem de construir um futuro melhor. Ele parece perfeito, Ricardo sussurrou. Não é perfeito, mas tem algo que você nunca teve: caráter. Clara pegou a bolsa e se preparou para ir embora, mas Ricardo a segurou pelo braço suavemente. Por favor, só mais uma coisa. O quê? Ele pergunta sobre o pai? Clara hesitou, lembrando-se das noites em que Lucas fazia perguntas sobre o pai, das vezes em que ela havia mentido ou desconversado. Perguntava, quando era menor. Eu sempre disse que o pai não fazia parte da nossa vida. E agora? Agora ele parou de perguntar. Acho que entendeu que algumas feridas são muito fundas para serem mexidas. Ricardo assentiu tristemente. Clara, sobre a audiência, sobre a decisão no caso dele, vai ser justa? Vai. Os outros jovens também. Não havia drogas com nenhum deles, apenas estavam no local errado na hora errada. Todos serão absolvidos. Que bom. Clara começou a se afastar novamente, mas dessa vez foi ela quem parou e se virou. Ricardo, sim. Quando a audiência acabar e vocês forem embora, não tente procurar meu filho. Não apareça na escola dele, no bairro onde moramos, no trabalho dele. Ele construiu uma vida boa sem você e vai continuar construindo. E se um dia ele quiser me conhecer? Clara olhou nos olhos do homem que um dia havia amado e que agora só lhe causava uma dor surda no peito. Se um dia ele decidir te procurar, será a escolha dele. Mas até lá, você continua sendo apenas o juiz que julgou o caso dele. Nada mais. Entendo. Espero que entenda mesmo, porque se você tentar forçar uma situação, se usar sua posição para se aproximar dele, eu conto tudo. Conto sobre o cheque, sobre como você tentou nos apagar.
e deixo ele decidir se quer ter um pai covarde na vida dele. Ricardo estremeceu com a ameaça, sabendo que Clara era capaz de cumpri-la. Não farei nada que possa machucá-lo. Já fez, 15 anos atrás. Agora, a única coisa decente que pode fazer é deixá-lo em paz. Clara se afastou pelo estacionamento, seus passos ecoando firmes contra o asfalto. Ricardo ficou parado, observando-a ir embora, carregando o peso de 15 anos de arrependimento nos ombros. Quando ela desapareceu de vista, ele suspirou profundamente e murmurou para o vento: "É o filho que você quis apagar, Ricardo, o mesmo que agora vai te ensinar o que é justiça." E pela primeira vez em 15 anos, Ricardo Monteiro chorou. Chorou pelo filho que havia rejeitado, pela mulher que havia magoado e pelo homem terrível que havia se tornado. A segunda audiência foi marcada para 3 semanas depois, numa terça-feira chuvosa que deixou as ruas de São Paulo encharcadas e o céu cinzento como chumbo derretido. Clara havia passado noites mal dormidas, revirando na cama pequena, imaginando como seria o reencontro, se Ricardo manteria sua palavra de ser justo ou se usaria sua posição para se vingar da humilhação que ela havia lhe causado no estacionamento. Lucas estava diferente também, mais pensativo, observando a mãe com aquele olhar penetrante que herdara dela mesma. Durante o café da manhã, ele havia feito perguntas que a deixaram desconfortável. "Mãe, você conhece o juiz do meu caso?" Clara quase derrubou a xícara de café. "Por que pergunta isso?" "Na audiência passada percebi que vocês se olharam de um jeito estranho. E quando ele pediu para falar com você, pareceu pessoal. Foi só sobre detalhes do processo, filho." Lucas não pareceu convencido, mas não insistiu. Aos 15 anos, já havia aprendido a respeitar os silêncios da mãe. O fórum estava ainda mais movimentado que da primeira vez. Clara e Lucas chegaram meia hora antes do horário marcado, sentando-se nos bancos duros da sala de espera. O cheiro de papel velho e café misturava-se com o perfume barato de algumas pessoas e o aroma úmido da chuva que entrava pelas janelas mal fechadas. Processo 2024 B03.7894, segunda audiência. Os menores irresponsáveis devem se dirigir à sala 304. O coração de Clara acelerou quando entraram na sala de audiências. Desta vez havia menos pessoas. Apenas os casos mais complexos haviam sido mantidos para uma segunda avaliação. Lucas caminhava ao seu lado com a postura ereta, vestindo novamente a camisa branca que ela havia lavado e passado com cuidado especial na noite anterior. Ricardo entrou pontualmente às 9 horas. Clara observou que ele parecia ter emagrecido nas últimas semanas, as roupas ligeiramente folgadas, olheiras profundas marcando seu rosto. Quando seus olhos encontraram os de Lucas, dessa vez ele não desviou o olhar. Pai e filho se estudaram por alguns segundos, uma tensão silenciosa preenchendo o ar. "Bom dia", Ricardo disse, sua voz firme ecoando pela sala. "Daremos início à segunda audiência dos casos relacionados à operação do dia 15 de junho. Os procedimentos começaram normalmente. Ricardo chamou os primeiros jovens, analisou as evidências, ouviu depoimentos de testemunhas. Clara notou que ele estava mais cuidadoso desta vez, fazendo perguntas detalhadas, verificando cada aspecto dos casos. Quando chegou a vez de um rapaz chamado Pedro Silva, algo mudou na atmosfera da sala. O garoto estava visivelmente nervoso, gaguejando ao responder às perguntas, suando excessivamente. Ricardo franziu a testa, consultou alguns documentos e fez uma pergunta que surpreendeu a todos. "Pedro, você já teve contato anterior com substâncias ilícitas?" O advogado do garoto se levantou imediatamente. "Protesto meritíssimo. Essa pergunta não é pertinente ao caso." "É pertinente, sim", Ricardo respondeu, seus olhos fixos no jovem. "Pedro,
Responda à pergunta. O garoto olhou para os pais, depois para o chão e finalmente murmurou. Já experimentei algumas vezes. Um murmúrio percorreu a sala. Ricardo continuou. Na noite da festa, você portava alguma substância? Eu... A verdade, Pedro, tinha um baseado no bolso, mas juro que era só para uso pessoal. Ricardo assentiu gravemente, fez algumas anotações e anunciou sua decisão. Pedro Silva será encaminhado para acompanhamento psicológico e trabalho comunitário. Caso cumpra integralmente as medidas, o processo será arquivado. Clara percebeu que Ricardo havia descoberto algo que os policiais não tinham encontrado na primeira investigação. Ele estava sendo mais rigoroso, mais investigativo. Os próximos casos foram resolvidos rapidamente. A maioria dos jovens foi absolvida por falta de evidências, até que chegou a vez de Lucas. Lucas Santos, Ricardo chamou, sua voz ligeiramente menos firme. Lucas se levantou e caminhou até a frente da sala com passos seguros. Clara observou como ele mantinha a cabeça erguida, os ombros retos, uma dignidade natural que a fazia sentir um orgulho imenso. Na nossa primeira audiência, você afirmou não ter conhecimento sobre a presença de drogas na festa. Isso mesmo, meritíssimo. Desde então, fizemos uma investigação mais aprofundada. Ricardo pegou uma pasta de documentos. Conversamos com outros alunos da sua escola, professores, organizadores do evento. O coração de Clara disparou. Para onde aquilo estava indo? Descobrimos, Ricardo continuou, que você foi uma das pessoas que alertaram a direção da escola sobre atividades suspeitas acontecendo nos banheiros durante a festa. Lucas assentiu. Sim, senhor. Vi alguns colegas saindo e entrando do banheiro de forma estranha, com os olhos vermelhos. Achei que deveria avisar alguém. E por que não mencionou isso na primeira audiência? Não queria criar problemas para os colegas. Pensei que se eu ficasse quieto, talvez eles apenas levassem uma advertência. Ricardo se recostou na cadeira, observando o jovem à sua frente com uma expressão indecifrável. Lucas, vou lhe fazer uma pergunta direta. Se você soubesse que denunciar esses colegas os levaria para a delegacia, ainda assim teria feito a denúncia? A sala ficou completamente silenciosa. Lucas pensou por alguns segundos, pesando a resposta. Sim, meritíssimo. Porque usar drogas prejudica não só quem usa, mas também as famílias, a escola, a comunidade. Às vezes, fazer a coisa certa significa tomar decisões difíceis. Clara sentiu lágrimas picar em seus olhos. Seu filho, aos 15 anos, demonstrava uma maturidade moral que poucos adultos possuíam. Ricardo pareceu igualmente tocado pela resposta. Fez algumas anotações, depois ergueu os olhos novamente para Lucas. Mais uma pergunta. O que você pretende fazer no futuro? Que carreira deseja seguir? Quero ser advogado, meritíssimo, criminalista, se possível. Por quê? Lucas respirou fundo antes de responder, escolhendo as palavras cuidadosamente. Porque acredito que todos merecem uma defesa justa, independente do crime que cometeram. Mas também acredito que a justiça deve ser firme com quem prejudica outros. Quero encontrar o equilíbrio entre compreender as pessoas e proteger a sociedade. Ricardo permaneceu em silêncio por quase 1 minuto, claramente emocionado. Clara podia ver a luta interna acontecendo no rosto dele. Orgulho, arrependimento, dor, admiração, tudo se misturando numa expressão complexa. Finalmente, Ricardo se levantou da cadeira. Vou interromper esta audiência por 15 minutos para a análise final dos documentos. Saiu da sala deixando todos confusos. Clara sentiu um aperto no peito. O que ele estava planejando? Durante o intervalo, Lucas se aproximou da mãe. Tem algo errado aqui, mãe? O jeito que ele me olha, as perguntas que faz, é diferente dos outros casos. Talvez ele só esteja sendo mais cuidadoso.
Não, é algo pessoal. Quando Ricardo retornou, sua expressão estava fechada, profissional. Sentou-se e anunciou: antes de prosseguir com as decisões finais, preciso fazer uma declaração importante. Um murmúrio percorreu a sala. Após 15 anos na magistratura, tomei uma decisão que vai contra todos os protocolos habituais, mas que minha consciência exige. Clara sentiu o mundo girar ao seu redor. Eu me declaro impedido de julgar o caso de Lucas Santos por motivos pessoais que envolvem um conflito de interesse anterior. A sala explodiu em sussurros e expressões de surpresa. Lucas olhou para a mãe, buscando respostas que ela não podia dar. O caso será redistribuído para outro magistrado, Ricardo continuou, e eu anuncio minha renúncia do cargo de juiz, efetiva a partir de hoje. O choque foi geral. Ricardo se levantou, organizou seus papéis com mãos trêmulas e, antes de sair, olhou diretamente para Lucas. Jovem Lucas, você demonstrou hoje uma integridade moral que deveria servir de exemplo para todos nós, especialmente para aqueles que, como eu, às vezes esqueceram que a justiça deve vir sempre acompanhada de humanidade. Fez uma pausa, sua voz tremendo ligeiramente. Não mereço te chamar de filho, mas te agradeço por me mostrar o que é honra. A frase caiu sobre a sala como um trovão. Lucas arregalou os olhos, processando lentamente o que acabara de ouvir. Meu pai? Ricardo assentiu uma única vez, lágrimas escorrendo por seu rosto. Depois se virou e saiu da sala, deixando para trás 15 anos de carreira e uma vida inteira de arrependimentos. Lucas se virou para Clara, seus olhos verdes, tão parecidos com os dela, brilhando com lágrimas de confusão e dor. Mãe, é verdade? Clara o abraçou forte, sentindo o mundo desabar e se reconstruir ao mesmo tempo. É verdade, meu amor, e eu vou te explicar tudo. Na sala de audiências vazia, apenas o som da chuva contra as janelas testemunhava o momento em que uma família finalmente se encontrou e se despedaçou ao mesmo tempo. A chuva havia parado, mas as ruas ainda refletiam as luzes amareladas dos postes quando Clara e Lucas chegaram em casa naquela noite. O silêncio entre eles durante toda a viagem de volta havia sido denso, carregado de perguntas não feitas e respostas que Clara sabia que precisaria dar. Dona Lúcia estava dormindo no sofá da sala, o cobertor subido até o queixo, a televisão ligada numa novela antiga que ela gostava de assistir. Clara a cobriu melhor e baixou o volume, observando o rosto tranquilo da mãe. Pelo menos uma pessoa na casa teria uma noite de sono pacífica. Lucas se sentou à mesa da cozinha, ainda vestindo a camisa branca da audiência, agora amarrotada e úmida do suor frio que havia brotado quando ouviu as palavras de Ricardo. Suas mãos grandes, que estavam crescendo mais rápido que o resto do corpo, permaneciam entrelaçadas sobre a mesa de fórmica descascada. Mãe, preciso que você me conte tudo. A voz dele saiu mais grave que o normal. Uma seriedade que não combinava com os 15 anos, mas que Clara reconhecia como herança de um homem que ele ainda nem conhecia direito. Clara preparou 2 copos de suco de maracujá, a fruta que haviam conseguido comprar barata na feira, e se sentou de frente para o filho. O aroma doce e azedo preencheu a cozinha pequena, misturando-se com o cheiro de chuva que ainda vinha da janela aberta. Por onde você quer que eu comece? Pelo começo. Como vocês se conheceram? Clara respirou fundo, suas mãos tremendo levemente ao segurar o copo. Eu era estagiária no fórum, tinha 23 anos, cursava direito à noite, trabalhava durante o dia para pagar as contas e cuidar da vovó. Seu pai, Ricardo, era o juiz mais respeitado do tribunal. Vocês se apaixonaram. Não era uma pergunta. Lucas tinha essa capacidade de perceber as verdades não ditas, de ler nas entrelinhas das emoções. Nos apaixonamos sim,
Pelo menos eu me apaixonei. Ele era inteligente, culto, tinha uma forma de falar sobre justiça que me fascinava. E eu era jovem, ingênua, acreditava que amor era suficiente para superar qualquer obstáculo. Lucas tomou um gole do suco, seus olhos verdes, tão parecidos com os dela, fixos no rosto da mãe. E quando você engravidou? A pergunta mais difícil. Clara fechou os olhos por um momento, voltando àquela tarde terrível no escritório de Ricardo. Quando contei para ele, filho, ele não reagiu como eu esperava. Como ele reagiu? Ele ficou com medo. Medo do escândalo, de perder a carreira, de destruir o casamento dele. Ele era casado? A decepção na voz de Lucas cortou o coração de Clara como uma lâmina. Era, com uma mulher da alta sociedade, filha de desembargador. Um casamento por conveniência, mas ainda assim um casamento. Lucas se levantou da cadeira e caminhou até a janela da cozinha, observando as luzes fracas do bairro. Suas costas estavam tensas, os punhos cerrados. E aí ele te abandonou. Pior que isso, meu amor. Lucas se virou, uma expressão de curiosidade misturada com medo no rosto. Pior como? Clara sentiu a garganta secar. Como contar ao filho que o próprio pai havia oferecido dinheiro para matá-lo? Ele me ofereceu 10 milhões de reais para fazer um aborto. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lucas ficou imóvel por vários segundos, processando a informação. Quando finalmente falou, sua voz saiu baixa e controlada. 10 milhões para me matar. Lucas. 10 milhões para apagar minha existência antes mesmo de eu nascer. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto do garoto, mas sua postura permaneceu ereta, dignificada. E você, o que respondeu? Rasguei o cheque na frente dele e saí. Disse que criaria você sozinha. E foi o que fiz. Lucas voltou para a mesa e se sentou, apoiando a cabeça nas mãos. 15 anos, mãe. 15 anos eu cresci achando que meu pai havia morrido ou simplesmente desaparecido. Nunca imaginei que ele estava vivo, morando na mesma cidade e que havia me rejeitado antes mesmo de eu existir. Eu queria te proteger dessa dor. Proteger? Lucas levantou a cabeça, seus olhos brilhando com lágrimas e raiva. Proteger mentindo para mim? Inventando desculpas toda vez que eu perguntava sobre ele? Lucas, você era criança. Como eu poderia explicar que seu pai tentou comprar sua morte? Não sei, mas pelo menos eu cresceria sabendo a verdade. A voz dele ecoou pela cozinha pequena, acordando Dona Lúcia na sala. Está tudo bem aí, meninos? A voz fraca da avó chegou até eles. Está tudo bem, vó, Lucas respondeu controlando o tom. Volte a dormir. Eles esperaram alguns minutos em silêncio, ouvindo Dona Lúcia se acomodar novamente no sofá. Quando tiveram certeza de que ela havia voltado a dormir, Lucas continuou, agora em voz mais baixa. Hoje, na audiência, quando ele disse aquelas palavras, não mereço te chamar de filho. Eu senti algo que nunca havia sentido antes. O quê? Alívio e decepção ao mesmo tempo. Alívio por finalmente saber a verdade. Decepção por descobrir que meu pai é um covarde. Clara estendeu a mão para tocar a de Lucas, mas ele se afastou gentilmente. Preciso processar isso sozinho, mãe. Lucas se levantou e foi para o quarto que dividia com a avó. Clara ficou sozinha na cozinha, ouvindo os sons noturnos do bairro, cachorros latindo ao longe, o ruído de um carro passando na rua, o gotejamento da torneira mal fechada. Nos dias seguintes, a notícia da renúncia de Ricardo Monteiro correu pelos jornais locais. Juiz renomado deixa a carreira por motivos pessoais, diziam as manchetes. Clara evitava ler as matérias, mas não conseguia evitar os comentários dos vizinhos e colegas de trabalho. Lucas voltou às aulas, mas Clara notou que ele estava diferente, mais quieto, mais pensativo.
À noite, encontrava-o lendo livros de direito com uma intensidade nova, como se estivesse buscando respostas nos códigos e artigos. 3 semanas depois da audiência, numa tarde de sábado, Lucas estava ajudando sua mãe a estender roupa no varal do quintal, quando viram um homem se aproximando pela rua. Era Ricardo, mas um Ricardo que Clara mal reconheceu. Havia emagrecido mais, usava roupas simples, jeans e camisa de algodão, e carregava um envelope pardo nas mãos. "Mãe", Lucas disse baixinho, "ele está vindo aqui." Clara sentiu o estômago revirar. "Fica aqui, vou falar com ele." Mas Lucas balançou a cabeça. "Não, dessa vez eu quero ouvir." Quando Ricardo chegou ao portãozinho de ferro, ficou parado do lado de fora, hesitante. Posso entrar?" Clara olhou para Lucas, que assentiu uma única vez. Ricardo entrou no quintal pequeno, observando as roupas simples no varal, os vasos de plantas que Clara cuidava com carinho, a casa humilde, mas bem cuidada. "Como você nos encontrou?" Clara perguntou. "Não foi difícil. Seu endereço estava nos documentos do processo." Ele se aproximou devagar, como quem tem medo de assustar um animal selvagem. "Lucas", disse, sua voz trêmula, "eu trouxe uma coisa para você." Estendeu o envelope para o garoto, que o pegou hesitante. "O que é?" "Abra." Lucas abriu o envelope e tirou uma carta manuscrita e um documento oficial. A carta é uma explicação sobre tudo o que aconteceu 15 anos atrás. Toda a verdade do meu ponto de vista. Ricardo fez uma pausa. "O documento é a escritura de um apartamento no centro da cidade. Está no seu nome." Clara deu um passo à frente. "Nós não queremos seu dinheiro." "Não é dinheiro", Ricardo disse. "É um lugar para vocês morarem com dignidade. E antes que recusem, saibam que é o mínimo que posso fazer. Não é caridade, é justiça." Lucas dobrou a carta sem ler e devolveu junto com a escritura. "Obrigado, mas não preciso de nada seu." Lucas... "Senhor..." Lucas o interrompeu. "O senhor não precisa ser meu pai. Já é castigo suficiente ser quem é." As palavras atingiram Ricardo como socos. Ele cambaleou levemente, apoiando-se no portão. "Eu mereço esse desprezo." "Não é desprezo", Lucas disse, sua voz ganhando uma maturidade que surpreendeu ambos os adultos. "É apenas a constatação de um fato. O senhor teve a chance de me conhecer desde o primeiro dia da minha vida e escolheu não ter. Agora sou quem sou sem o senhor, e está tudo bem assim." Ricardo assentiu tristemente. "Você tem razão, mas se algum dia mudar de ideia, se precisar de alguma coisa... Se algum dia eu precisar de ajuda..." Lucas o interrompeu novamente. "Que seja ajudando alguém que realmente precise. Há muita gente no mundo que precisa de justiça e não tem ninguém para lutar por ela." Ricardo sorriu através das lágrimas. "Você é sábio, mais sábio que eu jamais fui. Aprendi com minha mãe. Ela me ensinou que dignidade não se compra." Ricardo se virou para Clara. "Você criou um homem excepcional. Eu apenas não deixei que ele se tornasse como o pai." A frase foi dura, mas Clara a disse sem crueldade, apenas como uma constatação. Ricardo assentiu uma última vez, colocou o envelope sobre o muro baixo do quintal e se afastou. Quando chegou à esquina, virou-se uma última vez. "Lucas!" O garoto olhou na direção dele. "Seja o advogado que eu nunca consegui ser juiz." E desapareceu na curva da rua, deixando pai e filho separados novamente, mas desta vez por uma escolha consciente de ambos. 7 anos se passaram como folhas secas levadas pelo vento, cada uma carregando pequenas transformações que, somadas, mudaram completamente a paisagem da vida de Clara e Lucas. O apartamento que Ricardo havia deixado no envelope acabou sendo vendido.
Depois de muita reflexão, Lucas decidiu que o dinheiro deveria ser usado para a educação, desde que não fosse para benefício próprio. Com o valor da venda, criaram uma fundação pequena que oferecia bolsas de estudo para jovens de baixa renda interessados em direito. Lucas insistiu que o nome da fundação fosse Instituto Clara Santos, uma homenagem à mãe que havia sacrificado seus próprios sonhos para que ele pudesse sonhar. Lucas agora tinha 22 anos e estava no último semestre da faculdade de Direito. Havia conseguido uma bolsa integral numa universidade particular renomada, conquistada com as melhores notas do vestibular. Seu corpo havia se desenvolvido completamente. Alto, ombros largos, uma presença que comandava respeito sem arrogância. Os olhos verdes ainda eram os mesmos da infância, mas agora carregavam a seriedade de quem havia enfrentado verdades difíceis e escolhido crescer com elas. Clara, aos 40 anos, havia finalmente terminado a própria faculdade de Direito, estudando aos fins de semana e durante as madrugadas. Trabalhava agora como advogada em um escritório que atendia a população carente, realizando o sonho que havia sido interrompido 15 anos antes. Seus cabelos tinham alguns fios grisalhos que ela não se incomodava em esconder, e seu rosto mostrava as linhas suaves de quem havia sorrido mais do que chorado nos últimos anos. Dona Lúcia havia falecido 2 anos antes, dormindo pacificamente numa noite de inverno. Seu último pedido havia sido ver Lucas se formar, e ela conseguiu viver o suficiente para vê-lo passar no vestibular. O funeral foi simples, mas cheio de amor e histórias bonitas sobre a mulher forte que havia criado uma filha corajosa e ajudado a educar um neto excepcional. Na manhã da formatura, Lucas acordou cedo no apartamento pequeno que dividia com a mãe. Haviam se mudado para um lugar melhor, mas nada luxuoso. Apenas o suficiente para viverem com dignidade. O sol entrava pela janela da cozinha, iluminando os livros jurídicos espalhados pela mesa, onde ele havia estudado até tarde na noite anterior, preparando o discurso de formatura. Como orador da turma, escolhido pelos colegas por sua liderança natural e notas exemplares, Lucas teria a responsabilidade de falar em nome de todos os formandos. Havia passado semanas escrevendo e reescrevendo o discurso, buscando palavras que honrassem não apenas sua turma, mas também a jornada que o havia levado até ali. Nervoso? Clara perguntou, entrando na cozinha já vestida com o vestido azul marinho que havia comprado especialmente para a ocasião. Um pouco, Lucas admitiu, ajeitando a gravata a bordo que combinava com a beca. É estranho pensar que hoje termina essa etapa da vida. E começa outra ainda melhor. Lucas sorriu, abraçando a mãe com carinho. Obrigado, mãe, por tudo. Obrigado a você, por me dar motivo para lutar todos os dias. A cerimônia de formatura aconteceu no auditório principal da universidade, um espaço elegante com poltronas vermelhas e um palco amplo decorado com flores brancas. As famílias se acomodaram nas primeiras fileiras, fotografando cada momento, enquanto os formandos aguardavam nos bastidores, ansiosos e emocionados. Clara se sentou na terceira fila, próxima ao corredor, observando o movimento ao seu redor. Pais orgulhosos ajeitavam câmeras, mães secavam lágrimas discretas, irmãos mais novos reclamavam do terno desconfortável. Era um ambiente de festa e celebração. Cada família comemorando anos de dedicação e sacrifício. Senhoras e senhores, anunciou o reitor, um homem de cabelos brancos e sorriso paternal. É com grande prazer que damos início à cerimônia de colação de grau da turma de 2032 do curso de Direito. Os formandos entraram em fila, suas becas pretas tremulando enquanto caminhavam pelo corredor central. Lucas vinha no final da procissão como orador da turma, seus passos firmes ecoando pelo auditório. Quando passou pela fileira onde Clara estava sentada, ele piscou discretamente para ela,
arrancando um sorriso emocionado da mãe. A cerimônia seguiu os protocolos tradicionais, chamada de nomes, entrega de diplomas, juramentação. Clara chorou discretamente quando ouviu Lucas Santos sendo chamado e viu seu filho subir ao palco para receber o diploma, cumprimentando o reitor com a dignidade que sempre o caracterizou. Finalmente chegou o momento do discurso. Lucas se aproximou do microfone, observou a plateia cheia de famílias sorridentes e colegas ansiosos, respirou fundo e começou. Caros colegas, familiares, professores e amigos, hoje celebramos não apenas o fim de um curso, mas o início de uma responsabilidade que carregaremos pelo resto de nossas vidas. Sua voz saía clara e firme, ecoando pelo auditório silencioso. Durante esses 5 anos, aprendemos sobre códigos, artigos, jurisprudências. Mas mais importante que isso, aprendemos sobre justiça. E justiça, descobrimos, não é apenas conhecer a lei, é saber quando aplicá-la com firmeza e quando temperá-la com misericórdia. Clara sentiu um arrepio de orgulho percorrendo sua espinha. Alguns de vocês aqui presentes conhecem minha história pessoal. Sabem que fui criado por uma mãe solo, que cresci em condições humildes, que tive que trabalhar desde cedo para ajudar em casa. As palavras de Lucas pairaram pelo auditório, criando uma intimidade inesperada com a plateia. Mas o que talvez não saibam é que também carrego a história de um pai que, quando soube da minha existência, preferiu tentar me apagar a me aceitar. Um murmúrio baixo percorreu a plateia. Clara sentiu o coração acelerar. Esse pai ofereceu uma fortuna para que eu nunca nascesse, para que eu nunca tivesse a chance de estar aqui hoje, falando para vocês. Lucas fez uma pausa, seus olhos percorrendo a plateia até encontrarem os de Clara. Minha mãe, Clara Santos, teve a coragem de recusar esse dinheiro. Teve a coragem de me ter, de me criar, de me ensinar que dignidade não se negocia. As lágrimas começaram a escorrer livremente pelo rosto de Clara. E 15 anos depois, quando o destino nos colocou frente a frente, esse homem descobriu que a vida que ele tentou comprar tinha se tornado alguém que ele próprio respeitava. Lucas respirou fundo antes de continuar. Por que conto isso para vocês? Porque quero que entendam uma coisa. Nós, como advogados, teremos o poder de mudar vidas. Teremos a responsabilidade de defender pessoas que, como eu, talvez tenham sido rejeitadas, abandonadas, consideradas menos importantes. Sua voz ganhou força e paixão. Meu pai tentou comprar meu silêncio antes mesmo de eu nascer. Mas a vida me ensinou que o verdadeiro preço da justiça é o perdão. A frase ecoou pelo auditório como um sino, criando um silêncio profundo e respeitoso. Forgiveness doesn't mean accepting injustice. It means choosing not to let injustice define who we become. Lucas se corrigiu imediatamente, sorrindo levemente. Perdão não significa aceitar injustiça. Significa escolher não deixar que a injustiça defina quem nos tornamos. A plateia estava completamente cativada. Hoje, nesta plateia, há alguém que foi fundamental para eu chegar até aqui. Não porque me deu dinheiro ou influência, mas porque me deu algo muito mais valioso: exemplo. Lucas olhou diretamente para Clara. Minha mãe me ensinou que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em sempre se levantar. Que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que compartilhamos. Que a verdadeira justiça não está em punir quem errou, mas em proteger quem precisa. Clara estava chorando abertamente agora, sem se importar com os olhares curiosos ao redor. E agora, como advogado, prometo usar tudo o que aprendi para defender aqueles que precisam de voz, para ser a ponte entre a lei fria e a justiça humana. Lucas fez uma última pausa, seus olhos brilhando com determinação. As famílias aqui presentes
obrigado por nos apoiarem. Aos professores, obrigado por nos guiarem. E aos meus colegas, lembrem-se, hoje não terminamos uma jornada. Hoje começamos nossa verdadeira missão. Ele sorriu, uma mistura de humildade e confiança iluminando seu rosto. Que sejamos os advogados que nossos sonhos de criança imaginaram que existiam. Que sejamos a justiça que o mundo precisa ver. O auditório explodiu em aplausos. Pessoas se levantaram, famílias choravam, colegas gritavam de emoção. Clara se levantou também, batendo palmas com força, seu coração transbordando de orgulho e amor. Quando os aplausos finalmente diminuíram, Lucas se afastou do microfone, mas antes de descer do palco, disse mais uma frase. E se por acaso meu pai estiver assistindo a isso pela televisão ou internet, quero que saiba, obrigado por me rejeitar. Se não tivesse rejeitado, eu talvez não tivesse aprendido o valor da aceitação. Se não tivesse tentado me comprar, eu talvez não tivesse aprendido que algumas coisas não têm preço. A emoção na voz dele era palpável. O homem que tentou apagar uma vida acabou sendo salvo por ela. Clara sabia, em algum lugar profundo de seu coração, que essas palavras chegariam aos ouvidos de Ricardo Monteiro e que talvez, finalmente, a história deles tivesse encontrado a sua verdadeira conclusão. A cerimônia terminou com música e confraternização. Quando Clara finalmente conseguiu abraçar Lucas, entre parabéns e fotografias, ela sussurrou em seu ouvido: seu discurso foi perfeito, meu amor. Aprendi com a melhor professora de dignidade que conheço, ele respondeu, beijando a testa da mãe. E ali, no meio da multidão comemorando, Clara soube que todas as noites mal dormidas, todos os sacrifícios, todas as lágrimas haviam valido a pena. Ela havia criado não apenas um homem bom, mas um homem que faria do mundo um lugar melhor.